Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim falar da apelação do CPC, do Código de Processo Civil. Se você não viu os vídeos anteriores, tem muita coisa aí sobre o CPC, e no vídeo anterior eu falei sobre as disposições gerais dos recursos, e aí nesse vídeo eu vou falar sobre a apelação, no próximo dos embargos de declaração, sobre agravo de instrumento e agravo interno, que são os 4 recursos que vão cair aí nesse concurso do Tribunal de Justiça. Quem quiser me seguir também no Instagram é @DianaLoucena, e eu tenho um canal no Telegram, que é esse que tá o link aí na tela, para que você possa acompanhar as questões que eu envio lá. E também deixa aí seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para a letra de lei. Então, do capítulo 2 da apelação, artigo 1009, da sentença cabe a apelação. Então, você já sabe que a apelação é contra qualquer sentença, tá? Porque aí nos outros vão ser contra decisão interlocutória ou contra decisão de relator ou decisões que tenham obscuridade. Então, a apelação, ela cabe quando tem uma sentença. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, tudo que não couber agravo de instrumento, que é contra as decisões interlocutórias, o agravo de instrumento, cabe aí a apelação. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. O recorrente, no caso, é quem entra com o recurso, né? E a outra parte é recorrido, tá? Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Então, mesmo que tenha aí uma decisão, mas que seja dada na sentença, aí cabe a apelação. Artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. Então, aí nós temos duas informações, né? Que a apelação é dirigida ao juízo do primeiro grau, e aí tem que conter todos esses dados. Parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, quem entra com a apelação é apelante, e o apelado é a parte contrária, né? A parte que, no caso, ganhou o processo. É o apelado, e a parte que perdeu o processo, que vai entrar com a apelação, ou perdeu parcialmente, ele é apelante. Parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Então, nesse caso, é assim, vamos supor, João ganhou a ação contra Maria, né? João, ele ganhou a ação, então ele não tem interesse de recorrer, mas a Maria, ela tem interesse de recorrer, porque ela perdeu a ação. Então, ela vai ser a apelante. E ela vai apresentar aí as razões, o recurso de apelação. E aí, o João, ele vai ser intimado para apresentar as contrarrazões, mas nessas contrarrazões, ele também pode aí interpor uma apelação adesiva. E aí, nesse caso, a Maria, ela vai ser intimada também, dentro de 15 dias, aí para apresentar as contrarrazões dessa apelação adesiva que João interpôs junto com as contrarrazões. Então, é isso que esse parágrafo 2º diz.
Parágrafo 3º. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e no 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, independente dele aceitar ou não a apelação, ele vai enviar aí para o tribunal. Artigo 111. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator 1. decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, inciso 3 a 5. Então, essa daí são esse artigo aí 932 é quando o relator ele vai ver se já é uma demanda repetitiva, se é súmula do STF, se é acórdão do STJ. Então, dá uma lidinha aí no artigo 932. Se for esses casos, ele vai decidir monocraticamente. Se não for, aí é o 2. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento de recurso pelo órgão colegiado. Então, vão ser mais de um juiz que vai aí ver esse recurso de apelação. Artigo 112. A apelação ela terá efeito suspensivo. Então, em regra, a apelação ela tem efeito suspensivo, ela suspende o efeito da sentença. Porém, tem alguns casos que nós vamos ver que ela não vai ter efeito suspensivo. E são esses casos aqui, ó. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que. Então, nesses casos que eu vou falar agora, ele não tem efeito suspensivo. A apelação, em regra, ela tem efeito suspensivo, mas esses casos aqui você tem que decorar, ela não tem efeito suspensivo. Então, número 1, que homologa a divisão ou demarcação de terras. 2, condena a pagar alimentos. 3, extingue sem resolução do mérito, porque quando tem resolução do mérito, aí é agravo de instrumento, cuidado, tá? Então, quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado, aí é apelação e não vai ter, nesse caso, efeito suspensivo. 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Outra coisa que tem que tomar cuidado, quando é procedente aí a instituição de arbitragem, cabe a apelação. Quando é improcedente, quando nega aí essa arbitragem, aí é embargos de instrumento, tá? 5. Confirma, concede ou revoga tutela provisória. Então, aqui, outra atenção. Por quê? Quando confirma, é uma sentença. Lembra que a apelação é contra a sentença. Então, se na sentença confirmar, conceder ou revogar tutela provisória, aí cabe a apelação. E, nesse caso, não vai ter efeito suspensivo. Mas se for uma decisão interlocutória, aí não vai ser apelação, vai ser agravo de instrumento. Então, por isso, tem que tomar cuidado, porque pode confundir isso daí na hora da prova. E 6, decreta a interdição. Então, nesses 6 casos aqui, cabe a apelação, mas não tem efeito suspensivo. A não ser que a parte prove aí, que a gente vai ver lá no próximo parágrafo, no parágrafo 4, se eu não me engano. Então, parágrafo 2º. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Então, teve a sentença, a pessoa ganhou. Nesses casos aí, a pessoa que ganhou já pode pedir o cumprimento provisório, independente de recurso, porque nesse caso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º, nesses 6 casos aí, ele poderá ser formulado por requerimento dirigido ao 1. Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-lo, ou 2. Ao relator se já distribuída a apelação. Muito cuidado com essa parte também, porque eles confundem, eles falam que é para o juiz, não, ou é para o tribunal ou é para o relator. Se ainda não foi aí para a segunda instância esse recurso de apelação, vai ser para o tribunal. Se já foi para a segunda instância já foi distribuído aí esse recurso de apelação, aí ele vai pedir esse efeito suspensivo aí, por causa desses 6 casos, para o relator. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante, que é quem entrou com o recurso de apelação, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, perceba. Vou repetir de novo. A apelação, em regra, ela tem efeito suspensivo. Nesses 6 casos aí do parágrafo 1º, que homologa a divisão e demarcação de terras, condena a pagar alimento, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado, que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, que confirma, concede, revoga a tutela provisória, lembrando que é sentença, e que decreta a interdição, nesses 6 casos não tem efeito suspensivo. Então, a pessoa que ganhou, ela já pode, né, que no caso é o apelado, ela já pode pedir o cumprimento provisório. Porém, o apelante, ele pode pedir aí, tanto para o tribunal ou para o relator, esse efeito suspensivo dessa sentença nesses 6 casos. Mas aí ele vai ter que provar isso daí, demonstrar a probabilidade do provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Essa parte que eu acho que é a mais importante, além do prazo, né, da apelação, que é 15 dias, que eu já falei no vídeo anterior, é o que mais vai cair na prova. Então, vamos para o artigo 113. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Isso daqui também cai. Então, a apelação, ela vai devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativo ao capítulo impugnado. Esse daqui não tem jeito, é um que você tem que decorar. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Se o processo estiver em condição de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no artigo 485, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou a causa de pedir, constatar a omissão no exame de um dos seus pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, ou decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Nesses casos aí, se estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal ele deve decidir desde logo o mérito desses casos. Parágrafo 4º. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Então, decora isso. Quando falar de decadência ou prescrição, não vai devolver aí para o juízo do primeiro grau, ele vai já examinar o mérito da questão.
Parágrafo 5º, o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Então, preste atenção que é no capítulo da sentença. Se tiver na sentença concedendo, revogando ou confirmando tutela provisória, cabe a apelação. Os demais casos, se for em decisão interlocutória, vai ser agravo de instrumento. Artigo 114. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, esse daí foi a lei seca da apelação e vamos então para as questões. Mas antes, deixa aí seu like para dar aquela força para o canal, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, segue lá o canal no Telegram que tem muitas questões e aproveita que hoje eu já vou postar umas questões sobre recursos do CPC para treinar, tá bom? Meu Instagram é @DianaLoucena. Vamos para as questões. Número 1. Foi descrevente de 2011 da Banca Vunesp. Havendo falecimento da parte durante o prazo de interposição do recurso de apelação, isso aí eu falei no vídeo anterior, mas eu quero relembrar aqui, letra A. Não implicará nenhuma suspensão ou interrupção por haver advogado constituído nos autos? Não. Nesse caso, vai ter sim a suspensão a interrupção desse prazo, né? Letra B, não implicará suspensão ou interrupção, a não ser que se trate do falecimento do advogado da parte. Tanto no falecimento da parte quanto do advogado tem sim aí essa suspensão. Implicará a interrupção do feito até que seja nomeado o inventariante da parte falecida que assumirá o feito. Nesse caso não é interrupção, nesse caso é suspensão, vai suspender o prazo. Será o prazo restituído em proveito de herdeiro ou de seu sucessor contra quem correrá o prazo restante depois de sua intimação? Não, porque aí seria interrupção, mas não, esse caso da apelação, diferente aí dos embargos de declaração que interrompe, né, os prazos, na apelação ele suspende. Então, letra E, porque em regra, né, a apelação ela tem efeito suspensivo. Letra E. Será o prazo restituído em proveito do herdeiro ou do sucessor contra quem começará a correr o prazo por inteiro depois da intimação? Sim, quando suspende o prazo, ele começa a correr por inteiro. Então, como via de regra a apelação ela tem efeito suspensivo, exceto naqueles 6 casos, então o prazo vai começar a correr por inteiro. E aí, tanto no falecimento do autor quanto do advogado da parte, tá bom? Então, muita atenção nisso. O nosso gabarito é a letra E. 2. Para procurador de 2018 da Banca Vunesp. Das sentenças finais caberá a apelação. Recurso este cujo procedimento deverá tramitar a partir das seguintes regras. Letra A. A discussão acerca da tutela antecipada. Letra A. A discussão acerca da tutela antecipada indeferida na decisão saneadora pode ser suscitada pelo apelante quando recorreu contra a sentença de improcedência, desde que não haja inovação fática ou jurídica a respeito daquela. Então, a gente não leu nada sobre inovação, então, por enquanto, a gente deixa essa daqui de stand-by e vamos ler a próxima questão. Letra B. Ao juiz de primeira instância cabe a análise de seus pressupostos de admissibilidade. Lembra que eu li que independe da admissibilidade, ele vai mandar aí para a segunda instância, ele vai mandar para o tribunal, o juiz, independente se ele aceita ou não, se a parte entrou com recurso, ele vai mandar aí para a instância superior. Letra C. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar as contrarrazões em 10 dias. E aí, pessoal?
Não é 10 dias, né? É 15 dias. Então, nos recursos do CPC, a maioria dos prazos eles vão ser 15 dias, exceto aí nos embargos de declaração, que serão 5 dias, e alguns outros que serão 5 dias. Mas não tem nos recursos prazos de 10 dias, tá? Então, cuidado com isso. Letra D. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser dirigida e apreciada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça enquanto o processo estiver em primeira instância. Não. Ele pode ser enviado para o tribunal ou para o relator. No caso do tribunal é quando o recurso de apelação ainda não foi para a segunda instância, e para o relator quando já foi distribuído lá na segunda instância. Letra E. Devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria por ela impugnada, mas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Correto, letra de lei, foi o que a gente leu, que eu falei que vocês tinham que decorar, tá bom? Então, aí ficamos com a letra E. Número 3. É de 2018 pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina da FGV. Acolhendo o pedido de ressarcimento de danos materiais e reparatório de danos morais em razão de lesões incapacitantes sofridas pelo autor em acidente de trânsito provocado por culpa do demandado, o juiz, em tópico autônomo da sentença, então falou de sentença, deferiu a tutela antecipada. Lembra que eu falei? Se por sentença ele deferir, ele conceder, ele revogar ou ele confirmar a sentença, aí vai caber a apelação. Então aqui, autônomo da sentença, deferiu tutela antecipada requerida na petição inicial, para determinar ao réu que imediatamente arcasse com o pensionamento mensal em favor do demandante. Este capítulo do ato decisório é impugnável em apelação. Quando a gente fala de sentença, e aí se revogar, conceder, confirmar a tutela provisória, e aí a tutela provisória a gente já viu aí no vídeo anterior, que é urgência ou evidência, que é antecipada, incidental, antecedente. Então, dá uma olhada no vídeo de tutela se você ainda não decorou isso, porque com certeza vai cair uma questão na prova de tutela, tá bom? Então, letra A, impugnável em apelação. Se fosse aqui decisão interlocutória, aí seria agravo de instrumento. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha. Vamos para 4. Então, é para procurador jurídico, né? É de 2018 pela Banca VUNESP. A parte prejudicada com a sentença que lhe foi desfavorável poderá mostrar o seu inconformismo mediante a apresentação de recurso de apelação, regulamentado pelo ordenamento jurídico processual civil, que determina que, letra A, no seu julgamento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 ou mais juízes. Nós não lemos nada falando de 3 ou mais juízes, tá? Vai ser sim no órgão colegiado, mas nós não lemos nada sobre quantidade. Então, por isso a letra A está incorreta. B. Se interposta pelo autor após o seu improvimento, será julgado o agravo de instrumento por ele ofertado no mesmo processo. No vídeo anterior, eu falei que se o recurso principal ele não for conhecido, ele não for julgado, o processo adesivo ele também não vai ser julgado. Então, esse caso aqui, eles quiseram dizer de um processo adesivo, que ele interpôs a apelação e aí teve um improvimento dessa apelação, e aí ele está falando que vai julgar o agravo de instrumento. Não, se não conheceu a apelação, também não vai conhecer
o recurso adesivo, que nesse caso seria o agravo de instrumento. Então, a B está incorreta. Letra C. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação não devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais? Não, nós lemos que devolverá ao tribunal para conhecer os demais aí fundamentos, os demais pedidos. Letra D. Não terá efeito suspensivo, então a apelação, ela tem ou não tem efeito suspensivo? Depende. Em regra, ela tem efeito suspensivo, mas nos 6 casos lá que a gente tem que decorar, ela não tem efeito suspensivo. Então, vamos ver se a letra D fala de algum desses 6 casos. Letra D. Não terá efeito suspensivo quando a sentença confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Perfeito, é a sentença, não é decisão interlocutória. Se ela confirmar, conceder ou revogar tutela provisória, não tem aí o efeito suspensivo. E aí, a parte que ganhou o processo, né, o apelado, ele pode pedir aí o cumprimento provisório dessa tutela. Letra D, então, está correta. Letra E. As questões de fato e de direito não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por justo motivo. Deixa eu ler essa daqui de novo. As questões de fato e de direito não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por justo motivo. Então, eu voltei aqui para ver o erro na letra de lei, né? Então, diz assim, as questões de fato, lá está dizendo de fato e de direito. Então, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Vamos voltar para a questão. Então, aqui está falando, né, as questões de fato e de direito. Esse e de direito tornou a questão incorreta. Então, a gente tem que prestar muita atenção no dia, porque por uma palavra você pode acabar errando a questão. Eu fiquei na dúvida aqui quando eu li, mesmo sabendo que a letra D estava certíssima, ainda fiquei na dúvida, porque eu lembrava de ter lido isso, né? Então, as questões de fato, de direito não, as questões só de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por justo motivo. Então, esse I de direito deixou a alternativa incorreta. Então, o gabarito é esse, número 1E, 2E, 3A e 4D. Deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, dá uma seguida lá no Telegram para ver que tem muita coisa boa e vamos que vamos aí para gabaritar essa legislação no concurso do Tribunal de Justiça. E até o próximo vídeo.